Olá, boa noite a todos. Mais uma live A Bola Não Para. Nesta terça-feira, dia 2 de junho. Hoje vamos falar de Corinthians. Vou falar com o Fábio Soares, que já entrou inclusive aqui. É o nosso convidado. Já vou até mandar o convite para a gente dividir a tela. É só você aceitar, Fábio, a gente começar a conversa. Vamos falar de Corinthians aqui na live A Bola Não Para. Mais um movimento político, um movimento de bastidores. Um abraço a todos que estão entrando. O grande André Ferreira está entrando aqui, da Polícia Militar. Um grande abraço ao André de Mogi. Fábio, boa noite, tudo bem? Opa. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Só tô arrumando aqui uma posição Fica à vontade. Pode ir arrumando aí, mais a gente vai adequada aí. conversando. O pessoal do BR Dortmund está entrando aí. Um abração, Pedro. Boa noite para você, Pedro. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Lupeu, Ari Kodama, grande Kodama na rede. Meu parceiro, às vezes, de karaokê. Grande abraço. O pessoal, todo mundo está entrando aqui. Boa noite a todos. Hoje uma live falando do Corinthians. Para quem conhece minha trajetória como jornalista, vai falar, pô, o Fred falando do Corinthians, né? Eu, por 15 anos, fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan. Mas a gente, jornalista esportivo, fala de todos os times, inclusive, e é importante a gente saber e falar de todos, inclusive. Fábio, eu trouxe você aqui porque é um assunto importante, um assunto interessante. Eu, particularmente, como jornalista esportivo, eu gosto dessa parte de política, de bastidores de clube. Eu fiz muito isso na cobertura da época de Palmeiras e sempre gostei de acompanhar dos outros clubes. O São Paulo antigamente era mais difícil, uma coisa mais fechada, hoje não é nem mais tanto assim. E o Corinthians sempre foi agitado, sempre foi uma parte política sempre que trouxe muitas notícias, inclusive fora o lado do futebol. E eu quis conversar com você, porque você é conselheiro do Corinthians, no movimento Corinthians Grande, da chapa Valor 83, né? Valores 83. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Se eu falei tudo correto, apresentei certinho você. E sobre a manifestação que vocês fizeram, sobre o arquivamento do procedimento disciplinar que foi instaurado para apurar as irregularidades da eleição, a última eleição para a presidência do Corinthians, e que vocês estão recorrendo a essa decisão de arquivamento. Muito obrigado por aceitar o convite e boa noite para você, Fábio. Obrigado, boa noite. Boa noite aí a todos que nos assistem aí também, aos amigos, aos familiares, aqueles que nos dão essa audiência tão seleta. De fato, eu acho importante as pessoas cada vez mais se inteirarem a respeito de temas como esse, porque hoje em dia, se você for procurar esse tipo de notícia, você acaba vendo ou ouvindo fragmentos, né? E muitas vezes você até acaba não sabendo o que há de verdade nisso e o que pode ser fato, o que é boato, e até porque a política dentro do clube é movida à paixão, você acaba muitas vezes obtendo relatos de pessoas que têm uma parte na história e, portanto, trata-se daí de um relato mais apaixonado do que imparcial. Por isso que eu, mais do que nunca, agradeço a oportunidade de trazer àqueles que têm interesse informações a respeito do que de fato aconteceu, já que nós estamos iniciando um processo eleitoral no Corinthians, teremos eleições agora no final do ano, e estamos, pasmem, né, tratando de assuntos relativos à eleição do ano anterior, de 2018, que foram as últimas eleições do Corinthians, né? Então isso acaba virando tudo, e os personagens praticamente são os mesmos, né? Não mudou nada, então a gente vai ter talvez algumas coisas aí que esclarecer e talvez aí até o final do programa aí, se der tudo certo aí, também vou trazer uma notícia bomba aí. Opa! Vou prestigiar você aí, até pelo fato de você ter nos procurado por primeiro, eu vou... Nem falei para ninguém ainda, mas aqui já chegou para mim uma informação e eu preciso passar, como você nos procurou por primeiro, eu faço questão aí de dar esse furo aí para você. Legal. Então, depois, ao final eu vou cobrar isso aí, mas vamos explicar para quem está acompanhando a gente aqui, Fábio. Tudo isso que foi arquivado foi em relação a 2018, diversas irregularidades, né, que estavam sendo investigadas sobre possível compra de voto, sócio que estava irregular, aí quita-se para ele se tornar regular e participar de eleição, até o método, né, a urna eletrônica sendo questionada, a empresa foi questionada a respeito, aliás. Desculpa falar muito do arquirrival, mas é que como eu fui setorista do Palmeiras e eu fiz uma matéria sobre o Palmeiras, foi o primeiro time do Brasil e de São Paulo a ter a eleição com urna eletrônica. E eu fiz uma matéria na época mostrando que era frágil, inclusive, a urna eletrônica. Se você pode até
pro bem ou pro mal em algum momento, assim. O Palmeiras desmentiu na época, ficou bravo comigo, inclusive, com a matéria que eu fiz, mas eu quis mostrar que dependendo de quem trabalha com isso, você pode, de alguma forma, até condicionar algo sobre pessoas que iriam votar ou não, resultado final. Tudo isso foi feito, uma matéria a respeito, até porque tem um livro lançado, é uma pessoa do Rio Grande do Sul que lançou a respeito de urna eletrônica. E aí eu fiz uma matéria a respeito. E aí depois a gente vê que no Corinthians voltou a se questionar a lisura de uma eleição através da urna eletrônica. Então, são vários pontos, e fique à vontade para explicar, Fábio, até para o pessoal que está acompanhando a gente entender esse momento que o Corinthians está discutindo mesmo, que a véspera e portas de uma próxima eleição, mas discutindo ainda uma eleição da atual gestão, inclusive. Sim, sim. É bom explicar então primeiro para o pessoal aí que muitas vezes até as pessoas perguntam, né? Até porque os processos eleitorais de cada clube diferem, não são idênticos em relação a todos, né? No Corinthians, nós temos, digamos assim, duas eleições. Uma é a eleição para presidente e outra é a eleição do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é formado pelos conselheiros. No Corinthians, nós temos 200 conselheiros trienais, que são eleitos por voto, e temos também os vitalícios. O restante é formado por vitalícios, e esse número varia, como o próprio nome diz, a partir do falecimento, vai diminuindo esse número. Então, esses conselheiros não são eleitos individualmente, eles são eleitos através de chapas. Essas chapas são formadas por 25 pessoas. Então, cada chapa tem 25. São eleitas as 8 mais bem votadas. As duas, a 9ª e a 10ª, ficariam como remanescentes aí. Então, as 8 chapas mais bem votadas acabam sendo eleitas para o Conselho Deliberativo, de tal forma que é possível afirmar que o eleitor, ao votar, o sócio, ao votar, não vota num nome especificamente, ele vota numa chapa, ele vota numa ideia. Essas chapas podem ser absolutamente independentes. Quando eu falo independente, é não estar ligada a um candidato que disputa a eleição para presidente. Ou ela pode estar apoiando um candidato. Então, na eleição anterior, nós tivemos chapas ligadas ao presidente Andrés, chapas ligadas ao Roque Cittadini, ao Tuma e ao Paulo Garcia. E havia também chapas independentes. A minha chapa, a chapa pela qual eu fui eleito, era uma chapa independente. Então não estava ligada oficialmente a nenhum candidato, muito embora os seus integrantes apoiassem o candidato A ou o candidato B. E assim foi feito. Então eu participei. Por que eu estou explicando, dando toda essa longa introdução? Claro. Para explicar como é apaixonante esse processo eleitoral. Porque você participa, você tira tempo da sua família, você gasta, você vai ali ao clube, discute estratégias, fica sabendo de coisas de bastidores, e aí tudo é feito de tal forma que de uma dedicação grande por parte do conselheiro, do candidato ao conselho. Foi a minha primeira eleição. Eu nunca tinha participado de uma eleição antes. Mas eu fui convidado, eu tinha vontade. E foi bem, né, Fábio? E foi bem, né? E foi bem, foi uma eleição. Nós fomos a 4ª chapa, né? E a primeira chapa de oposição, porque as 3 primeiras eram situacionistas e a minha era a primeira de oposição. Então, nós consideramos o nosso resultado excelente, maravilhoso. E até porque o dinheiro é dinheiro do bolso, né? No nosso caso, a gente não tinha apoio de nenhuma empresa, não tinha apoio de nada. É cada um colocando um pouquinho, e é bem pouco que se coloca. Gasta-se com camiseta, com xerox, com banner, com essas coisas, porque a eleição muitas vezes é decidida no dia mesmo da eleição. A gente faz um trabalho prévio de convencimento do sócio, mas muita gente só vem a saber dos reais candidatos no dia da eleição. Essa eleição de agora que vai ter talvez seja um pouco diferente por conta dessa situação do coronavírus, das redes sociais. Mas voltando, quando chegou perto aí da eleição, a eleição foi acho que em novembro, salvo engano, veio a notícia da tal anistia. E essa anistia é proibida textualmente pelo estatuto do clube. É dito lá no artigo acho que 44, salvo melhor engano, que não é permitida a concessão de anistia. O que é anistia, para quem não sabe? É como se fosse um perdão da dívida ou um parcelamento do débito. Para que o sócio possa votar,
é necessário que ele esteja em dia com as suas mensalidades. Então, só se tiver atrasado por um número X lá de mensalidades, ele não vai poder votar. Então, é feito isso justamente para que não seja dada a anistia, não seja um incentivo para o sócio inadimplente, evitando assim aquilo que seria uma compra de voto, né? Ou seja, um determinado candidato com poder financeiro acaba pagando o débito do eleitor e o eleitor se compromete a votar naquele que pagou a sua dívida. E essa, inclusive, é a nosso temor nessa situação, porque a gente está vivendo uma situação de inadimplência gigantesca. A primeira coisa que uma pessoa deve deixar de pagar, provavelmente, é o clube, porque se a pessoa não está frequentando o clube, por que ela vai pagar o clube? O clube está fechado, inclusive, né? Está fechado, não pode frequentar, R$200 por mês faz falta para qualquer um. E aí a pessoa deixa de pagar, ela não vai poder votar. Então, essa é a razão da anistia. Isso pode até parecer um reforço de linguagem, mas é importante porque depois eu vou entrar no teor da decisão e esse tipo de coisa é mencionado lá. E aí aconteceu isso. Dias antes da eleição, um mês antes da eleição, foi anunciado o tal do perdão, o tal da anistia. E aí alguns candidatos acabaram se tornando até conhecidos. Eu acho que houve reportagem, inclusive, de transcrição de áudio, porque naquela época já tinha WhatsApp, já tinha internet, e havia, inclusive, anúncio de pessoas ligadas a determinadas chapas falando, olha, vão atrás de quem tiver inadimplente e coloca, e pode dar o nome, que a gente vai pagar as pessoas, e aí depois, mas tem que assegurar que o voto seja na gente, hein? Isso tudo não é invenção minha, isso tudo está transcrito em notícias de reportagem no G1, tem vários sites, aí, se você colocar Anistia Eleição 2018, tem transcrição do áudio ali, é um negócio horrível, mas houve isso. Bom, tanto é que houve, que os candidatos, alguns ali, eu me lembro muito bem do candidato Romeu Tuma. O Romeu Tuma chegou, inclusive, a fazer, acho que uma representação na delegacia de polícia, e isso aí chegou até a comissão eleitoral do Corinthians, na época presidida pelo Dr. Miguel E. Marques, que é um conselheiro vitalício conhecido lá no clube, figura mais absoluto respeito que eu tenho por ele. Conheço também. E foi instaurado, então, daí um procedimento ali pela comissão eleitoral presidida por ele, e ele, de forma cautelar, suspendeu os direitos políticos de todas aquelas pessoas que foram anistiadas e de todas aquelas pessoas que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram para que aquilo ocorresse. E aí é mencionado, talvez eu não me lembre de todos os nomes, mas ele fala do Eduardo Cagiano, do Eduardo Ferreira, do Roque Tadini, do Paulo Garcia, Roberto de Andrade, presidente à época do Corinthians. Não sei se eu estou esquecendo mais um, mas acho que eram 5 ou 6. Então, esses foram os nomes das pessoas que acabaram envolvidos nesse episódio. E aí, essa comissão eleitoral suspendeu os direitos dessas pessoas e de todos aqueles sócios que foram anistiados, e o pleito eleitoral seguiu adiante. Alguns desses candidatos, dessas pessoas, eram candidatas, né, não eram eleitores. E essas pessoas entraram com uma ação no fórum, no juízo civil, sustentando a ilegalidade da decisão tomada pelo doutor Miguel, à época presidente da comissão Fábio, eleitoral. O Kodama está falando aqui Rashid, ele citou aqui Rashid também. Eu acabei me esquecendo aí do nome dele, o amigo Kodama. E daí algumas dessas pessoas entraram com ações cautelares no Fórum do Tatuapé, que acho que recebe 100% ali das ações relacionadas ao Corinthians, né? Por causa ali da localização do clube. E aí, isso inclusive eu estava vendo hoje, que eu falei, eu vou ter que historiar o caso, então é até bom me informar, e até porque o pessoal saiba, eu sou juiz de direito, então eu tenho um pouco de conhecimento aí a respeito dos meandros jurídicos. Bom, o juiz lá do Fórum do Tatuapé, o juiz da 2ª Vara Civil do Fórum do Tatuapé, deu a liminar garantindo, que eu lembro foi do Cagiano,
de um desses personagens, dando o direito dele participar no pleito, na eleição, porque não havia sido dado a ele o direito de defesa. Ele deveria ter sido ouvido antes de ser dada essa decisão de suspensão dos direitos políticos dele, o que, ao meu ver, está correto, porque isso está previsto no Estatuto. Então, de uma maneira assodada, foram suspensos os direitos políticos dele, ele reclamou ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário deu a ele razão e garantiu a ele, de forma correta, a meu ver, o direito de pleitear, o direito de concorrer. E eu faço questão de deixar isso claro, porque aqui eu não estou me vendo assim, sabe, como político, como, não, eu quero derrotar, é meu inimigo. Não, eu quero que o que é certo seja certo, o que é errado seja errado. Então, se não foi dado a ele o direito de defesa, está mais do que correto garantir a ele o direito de participar. E discute isso depois. E aí foi dada a liminar para ele nesse caso e ele concorreu ao cargo de conselheiro deliberativo e acabou sendo eleito, o que é razoável. A chapa dele, eu não lembro qual que é, a chapa dele também foi bem votada e acabou sendo eleito. E o caso dele me chamou a atenção, até porque eu falo dessa situação toda no recurso posterior. E aí, ficaram duas coisas correndo em paralelo, né? Eu tenho um procedimento administrativo que corre lá no clube, e a eleição encerrou, e esse procedimento judicial correndo ali no fórum do Tatuapé. Bom, eu não sei exatamente, isso aí é uma grande incógnita, inclusive o doutor Ademir, que é o presidente da Comissão de Ética e Disciplina do clube, coloca de uma forma bem tranquila ali na decisão. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o negócio ficou esquecido. Enquanto lá no fórum foi decidido, foi resolvido a questão, no clube, a comissão eleitoral fala que mandou para a Comissão de Ética e Disciplina, que seriam secretarias diferentes, salas diferentes. Só que não acusa o recebimento desse procedimento lá na Comissão de Ética. Então, durante mais de um ano, o negócio ficou parado. Ficou dormindo. Ninguém sabe o que aconteceu, não foi dado andamento. E, a meu ver, isso é uma impressão pessoal, não houve má fé da parte de ninguém. Eu acho que houve simplesmente uma bagunça ali, sabe? Talvez o procedimento não seja informatizado, era algo em papel, o negócio ficou esquecido. Não por má fé de ninguém, acho que realmente não houve má fé. Tanto e infelizmente a funcionária que cuidava disso, infelizmente faleceu. Então talvez ela tenha esquecido, colocado numa gaveta, não sei exatamente o que aconteceu. Mas isso não impedia nada de serem apurados os fatos. Tanto é que, de forma bastante diligente, o doutor Ademir pegou cópia das coisas que havia na comissão eleitoral e falou, bom, já que a gente não recebeu aqui, vamos tocar adiante. E aí ele pega esse procedimento após uma provocação do doutor Miguel no microfone de uma reunião do Conselho. Numa reunião do Conselho Deliberativo em março, fevereiro, pouco antes desse negócio do coronavírus, o doutor Miguel pega o microfone e fala, olha, eu mandei e tal, não sei o que, estão falando que não recebeu, mas eu mandei o procedimento. O doutor Ademir responde e fala, olha, eu não recebi, mas eu vou dar prosseguimento. E ele, de fato, fez isso. Os dois, de forma super correta, resolveram dar prosseguimento. O doutor Miguel não tinha mais o que fazer porque o papel dele já havia se encerrado. Cabia ao doutor Ademir, que é o presidente da Comissão de Ética, né? Dar seguimento. Bom, aí houve o episódio do coronavírus, o clube foi fechado, ninguém mais frequenta o clube, mas as coisas continuam acontecendo. Como nós aqui estamos conversando, as coisas continuam acontecendo. E aí foi noticiado num grupo de WhatsApp do qual eu faço parte, dos conselheiros do clube, que aquele procedimento havia sido arquivado. E aí eu tomei um susto. Eu falei, mas como assim? Porque daí me veio à memória tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu presenciei nas eleições de 2018. Eu falei, como assim foi arquivado? Não pode ter sido arquivado. Havia provas ali evidentes de que alguma coisa aconteceu. Repito, não estou pleiteando a condenação, não estou xingando absolutamente ninguém. Eu só quero que as coisas sejam apuradas. Como que foi arquivado assim? Aí eu peguei e resolvi ir atrás, obtive as informações, as cópias necessárias, e aí eu li e eu fiquei realmente
com todo respeito à decisão, tenho um enorme respeito pelo doutor Ademir, mas eu não concordo com o teor da decisão, porque ele arquivou sumariamente. Ele tinha duas opções: ou ele dava prosseguimento, mandava ouvir as pessoas, colhia provas, ouvia testemunha, ia atrás de documento, poderia ouvir, por exemplo, as pessoas que foram anistiadas irregularmente, perguntar quem que deu dinheiro para você, ouve isso, ou não ouve isso. Ele poderia instruir o processo, ouvir, produzir provas. E ele resolveu não fazer isso. Ele disse, mais ou menos, traduzindo assim para num português assim para o pessoal nos entender, ele disse que não havia convicção mínima, não havia elementos mínimos e arquivou sumariamente. Ele deu as razões, né, ele coloca, é uma decisão de 11, 12 laudas, está super bem fundamentada, ele esclarece cada um dessas pessoas envolvidas, que não havia nada ou que não havia elementos mínimos, e ele arquiva sumariamente. Bom, aquela notícia, o WhatsApp em grupo de 100, 150 pessoas, que é toda hora, né? Então, essa notícia, eu não sei por que cargas d'água, morreu ali no meio. Ninguém comentou nada. Ninguém comentou nada, então, mas aquilo me chamou a atenção. E aí eu peguei, mandei uma mensagem, é verdade isso? Não, é verdade, de fato aconteceu. Então, daí que eu fui atrás, aí eu resolvi, li a decisão e tal, falei, não, peraí, deixa eu ver se isso aqui dá para recorrer ou não. Entrei lá no estatuto do clube, e ali estava escrito que dessa decisão cabia um recurso que poderia ser interposto no prazo de 10 dias. E eu peguei, aí eu conversei com os meus colegas de chapa da Valores Corintianos 83, conversei com o pessoal do Movimento Corinthians Grande, Fernando Isabello, Fernando Alba, e perguntei, olha, vocês acham que vale a pena? Não vale a pena? Porque, juridicamente, você até pode sustentar a ilegalidade de um ato, você pode questionar que aquilo ali não está certo, aquilo ali não está errado, mas politicamente, às vezes, não vale a pena você colocar em rota de colisão, principalmente pelo pelo momento eleitoral que nós estamos vivendo. E aí eles olharam, viram e falaram, não, vale a pena, tal, se quiser faz. Aí eu peguei, sentei no computador e comecei a fazer. Aí eu rascunhei um negócio, mandei para eles, cada um deu um pitaco, ó, tira isso aqui, põe isso aqui ali, não, essa parte jurídica tá boa, deixa. E eu deixo bem claro no meu recurso que o meu objetivo não é, sabe, azucrinar ninguém, não é, sabe, reviver assunto, porque para mim esse assunto já teria que ter sido morto, enterrado há 1 ano, 2 anos atrás. É que, infelizmente, aconteceu esse hiato gigantesco e o negócio veio para agora. E Fábio, caso retomem as investigações, se informem, apurem, investiguem, encontrem irregularidades mesmo comprovadas, provadas a respeito. O que aconteceria com um conselheiro que fez isso, ou com um possível candidato, inclusive, porque a gente sabe que nesse momento também até um interesse por parte da política, porque você pode atrapalhar um plano, um interesse de alguém que quer votar em alguém que é candidato, que quer ser conselheiro ou ser candidato à presidência, pode, de alguma forma, ser uma pedra e atrapalhar os planos. O que aconteceria com uma pessoa comprovada a irregularidade? Olha, o estatuto do clube prevê, salvo engano, 3 tipos de penalidades: advertência, suspensão e desligamento. E aí, então, o estatuto é que vai modular para cada tipo de infração qual é a pena cabível. Eu cheguei a ver isso, até falei, deixa eu ver se vale a pena, porque se for, por exemplo, dar uma advertência por escrito, não valeria a pena, né? Eu não vou ficar gastando meu tempo também por conta disso. Mas a pena que fala do desligamento, que seria a pena mais grave, né? Eu estava até com o computador ligado aqui, fala no artigo 28E. É passível da pena de desligamento o associado que denegrir a imagem do clube. A meu ver, um caso como esse, nos dias de hoje, não que nos dias de ontem não fossem tão graves, mas nos dias de hoje, em que mais se discute a questão da moralidade, a questão de uma eleição limpa, denigre e muito a imagem do clube, você ter o nome do Corinthians, o nome sagrado para nós que vivemos o Corinthians, atrelado a uma situação de compra e venda de votos, ou seja, uma eleição manchada por corrupção. A verdade é essa. Sim. Se você fala que houve uma eleição em que houve
supostamente uma compra e venda de votos, você está dizendo que houve uma eleição corrompida. E isso denigre a imagem do clube. Óbvio que denigre. Então, a meu ver, não seria nada impossível imaginar que, caso ficassem comprovados esses fatos, as pessoas implicadas poderiam, inclusive, ser desligadas do clube. Você acha que assim, o caso de anistia, compra e venda de votos, claro, seria uma surpresa para vocês se fossem investigados e falarem assim, olha, cabe só apenas uma advertência, uma suspensão? Te surpreenderia se acontecesse só isso ou não? Você entenderia dependendo do argumento que fosse dado a respeito, Fabio? Tá, eu acho que dependendo do argumento que fosse dado, eu acho que daria tranquilamente. Acho que há graus de culpa, né? Você tem culpa leve, culpa grave, culpa gravíssima. Uma coisa é a pessoa que incentiva, outra coisa é a pessoa que entra de, eu vou junto também. Eu não imagino, não acho difícil também até candidatos de oposição terem entrado nessa aí também. Não acho nem impossível. Já que porque... fez, todo mundo vai querer fazer, né? Exatamente. Assim. Inclusive, isso foi dito por um dos candidatos, está escrito, acho que no site do Globo 1, da reportagem do Bruno Cassucci, está escrito, ele falou, é normal, isso sempre houve e sempre haverá. O candidato fala isso. Sim. Então, se ele fala isso, e ele sustenta isso abertamente, não sou eu, repito, que estou inventando, isso está escrito, está dito no site, sim, afirmação textual dada, e aí eu dou fé ao jornalista, eu acho que a partir desse momento todo mundo entra todo mundo junto. Fábio, como juiz também, mas pegando pelo lado do Corinthians, o que é pior? O cara que faz, acerta a mensalidade que está em aberto, ou o cara que aceita que a mensalidade está em aberto, aceita em troca para poder votar em tal pessoa? Qual que é o pior dos dois? Ou não tem? Os dois são Se eu colocasse isso no mundo jurídico, eu tenho as duas. As duas figuras são igualmente responsabilizáveis, digamos assim. Um é o corruptor ativo, o outro é o corruptor passivo. É tão ruim aquele que pede quanto aquele sujeito que oferece. Então, eu acho que aí não tem nenhum santo na história, não. Bom, tem muito gaiato. Tem cara, não, tudo bem. Tem um esperto que talvez receba, que até tem a sua situação regularizada no clube e vota em outro candidato. Até isso pode haver. Porque você não tem como, assim, o cara fala, eu votei em você, bate nas costas e vai embora, mas você não sabe se o cara realmente votou, né? Isso, né? Agora, a situação daquelas eleições, obviamente, o negócio foi tão assim, flagrante, foi tão feio, tão assim, não tem nem, acho que não encontro o adjetivo para descrever. Que eu me lembro que eu fiquei o dia inteiro no clube, desde manhã, preparando lá onde nós ficamos, até o final, na hora da apuração. Eu me lembro de vários eleitores, mas vários eleitores falando que se dirigiram até a cabine de votação, acho que teve que digitar o número do título, e não aparecia nada, aparecia com uma pessoa já votando, já tendo votado. Eu falo, como? Estou votando agora. O Kodama, nosso amigo Kodama, é um dos casos. E ele registrou, ele falou que se dirigiu até a cabine de votação, foi registrado o número dele e aparecia já como pessoa que já tinha votado, ou seja, alguém votou por ele. E ele não pôde votar. O Kodama de verdade não votou. Não pode votar. Ele é um, agora houve vários. Quer dizer, a eleição desde o início, e essa parte aí de um votou por outro, talvez não tenha nada a ver com a situação da compra e venda de votos aí dessa anistia. Talvez são situações distintas, né? Seja um outro problema, mas dá a ideia de que aquele resultado da eleição talvez não espelhe o que de fato deveria ocorrer. Isso, para mim, já é o bastante para você questionar a legitimidade do processo eleitoral. E agora, pior ao cubo, ou pior ao quadrado, ao cubo, pode novamente isso acontecer. Isso pode novamente, não está afastada a possibilidade disso acontecer. Sim, ainda sobre a votação urna eletrônica, foi até aberta uma investigação a respeito disso, no Ministério Público, inclusive, né? E a empresa foi chamada, para dar explicações, algumas coisas nos testes não mostraram como eles tinham vendido uma coisa e na prática fizeram outra também. Então, as coisas são muito mal encaminhadas. Eu lembro até hoje, eu explicava, eu falava para o pessoal,
Acontece o seguinte, uma das pessoas que mais reclamou a respeito da lisura do processo eleitoral foi o Paulo Garcia. O Paulo Garcia foi um dos candidatos que mais reclamou, que justamente por essa questão aí de não haver um espelhamento entre os eleitores e o número de candidatos, alguma coisa nesse sentido. E ele pegou, registrou a ocorrência, o Tuma também registrou a ocorrência na delegacia. Bom, quando foi registrada essa ocorrência na delegacia, foram chamados aí os responsáveis pela empresa da urna eletrônica. Não lembro exatamente o nome da urna eletrônica. Foi instaurado inquérito policial, foram apuradas as irregularidades havidas, ficou constatada por perícia que, de fato, houve algum problema ali na urna, e, no final, o dono da empresa foi condenado, acho que por propaganda enganosa, alguma coisa assim. E assim acabou o problema. Ou seja... E muita gente, às vezes eu vejo discutindo no grupo do Conselho do Corinthians ou em outras questões, ou lá nas alamedas do clube, aqui não deu nada. Não, na verdade deu o que tinha que dar, porque a partir do momento que você vai e reclama da urna eletrônica, quem vai ser responsabilizado é o dono da urna eletrônica, que é o dono da empresa daquela urna eletrônica. Então, não foi responsabilizado Paulo, Andrés e tal, porque eles não tinham nada a ver com a história. A reclamação foi dirigida de forma... não digo de forma equivocada, mas ao fim a que ela se destinava. Então, se você vai na delegacia e está reclamando de algo que não deu certo, eles foram chamar quem deveria dar certo, que era a urna eletrônica. Reclamou-se muito mais a prestação de serviço do que o resultado final, né? Virou um crime contra o consumidor. Olha que absurdo. Sim. Virou um crime contra o consumidor. O sujeito acho que pagou uma multa e acabou. É isso. É isso. E aí, Fábio, você fez o recurso, você já entrou com o recurso, e qual é o procedimento, como que acontece a partir do momento que você entra com recurso a respeito dessa investigação? Tá, então aí o Estatuto do Corinthians fala que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 dias a partir da data da ciência. Eu não tinha certeza da data da ciência, até porque o clube está fechado, a secretaria fechada, então você não tem certeza a respeito do dia que começa a contar o prazo, e isso é muito importante, porque por conta disso você pode perder um prazo até. E aí eu entrei com o recurso, contei mais ou menos a data, vi ali a data e falei, acho que ainda está no prazo, e protocolei. O recurso é dirigido ao presidente do conselho, que é o Goulart. Goulart é o presidente do conselho. Vereador Goulart? O vereador Goulart? Então, o vereador é o filho dele, o deputado federal. Tá. Deputado federal. Ex-deputado federal, né? Acho que ele não está no exercício do cargo, acho que não foi reeleito. E, então, muita gente perguntou também, mas é o doutor Ademir que vai julgar o recurso? Não, o doutor Ademir deu a decisão na comissão de ética, e aí fala no estatuto que o recurso deve ser dirigido à mesa do Conselho Deliberativo, que é presidida pelo nosso colega ilustre Goulart. E aí tem um prazo para a resposta? Ou agora está sendo tudo virtual? Tem alguma reunião virtual para acontecer? Ou vai ter que esperar novamente a presença, o presencial, para poder se falar? Como tudo está sendo feito de forma virtual, eu também mandei o recurso virtualmente, eu só tomei o cuidado de mandar para a secretária do Conselho, e ela acusou o recebimento, né? Então isso vale como protocolo, e aí vai ser dado prosseguimento ao recurso. Então eu imagino que ele vai analisar se estão presentes os requisitos aí de admissibilidade, se ele vai analisar, e aí ele pode, das duas, ou arquivar, né? Ou não conhecer e indeferir, ou ele pode me dar razão às pessoas. Quando eu falo a mim, é que houve outras pessoas que assinaram também o recurso. Eu não assinei sozinho. Tá. Há outros colegas da chapa Valores que também assinaram, do Movimento Corinthians Grande também assinaram. E aí essas pessoas, esse recurso pode ser contrarrazoado, que seria intimar as partes para dar os motivos do seu inconformismo, que a decisão tem que ser mantida, e aí ele julga. Se ele julgar, ele pode, ao dar razão para mim, determinar que sejam ouvidas as pessoas, que sejam produzidas provas. Então, não é porque eu ganhei um recurso, por exemplo, que o pessoal vai ser desligado, condenado, não vai poder... Não, nada disso. Na verdade,
produzirem provas que ao final podem servir para condenar ou não aquelas pessoas que foram envolvidas. Dando chance de defesa a todos, caso continue, e aí a partir da defesa saber se vai ser punido ou não, é isso, né, Fábio? Uma das situações até que eu gostaria de trazer para você, claro, por favor. E isso que me chamou muito a atenção, eu fiquei até perplexo, né? Uma dessas pessoas que foi envolvida nessa situação toda, quando ela tomou notícia que teve o seu direito aí suspenso, ela entrou com uma ação no cível, como eu havia mencionado antes. E para você entrar com um processo lá no fórum, você tem que entrar contra alguém. Sim. Então ele, não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é, ele fala, ele entrou com a ação. E contra quem que ele entrou? Ele entrou contra o Corinthians. Porque você não pode entrar esse tipo de ação contra a comissão eleitoral, contra a comissão de ética, porque não existe juridicamente essa figura. São órgãos que funcionam dentro do clube, mas quem responde juridicamente, quem tem CNPJ, é o clube. Então, ele, que fazia parte da administração, entrou com uma ação contra o Corinthians. Aí o juiz deu a liminar, favorecendo, porque essa pessoa tinha que participar, porque não foi resguardado lá o direito de defesa. E essa pessoa participou e acabou sendo eleita. Bom, olha só o que aconteceu, e isso eu coloco também no recurso. Em julho de 2018, o advogado dele entra com uma petição no processo, dizendo que, como a pessoa foi eleita, não há mais interesse na discussão de tudo aquilo. E o Corinthians assina junto, e há um acordo entre as partes. Quando existe um acordo entre as partes, o juiz não fica analisando. Geralmente o juiz só olha, tá lá. Deu tudo certo, um grande abraço. Acabou. Isso que eu fiquei, com todo o perdão, eu fiquei puto da vida. Por que eu fiquei puto da vida? Porque na decisão, esse argumento de que o Poder Judiciário não olhou nada, não viu nada, é usado para dizer, olha, tanto não aconteceu nada que o Poder Judiciário homologou e acabou o negócio. Eu falei, mas como? Eu falei, o sujeito faz um acordo com o Corinthians que era aspas, né? Aspas, vou falar, que é como se fosse um empregador, porque você exerce um cargo na administração, você está concorrendo, você é eleito, você entra com uma ação contra a entidade Corinthians, aí você faz um acordo e o negócio morreu por aí, não podia ser feito um negócio desse. Jamais, jamais. Repito, ainda que não tivesse ficado comprovado nada, e talvez até realmente não ficasse, mas não podia morrer ali. Tinha que apurar, tinha que, sabe, ouvir pessoas, não pode ser feito desse jeito, mas infelizmente acabou sendo feito assim. Ou seja, foi mais um interesse pessoal do que o coletivo, né, Fábio? É o interesse de resolver a situação para aquela pessoa e não da coletividade corintiana. Basicamente é isso. Deixa eu aproveitar, ainda falando de eleição, e a bomba você já falou ou ainda não falou, Fábio? Não falei. Então, tá bom, vamos lá. Vamos esperar, vamos fazer uma suspense aqui. Eu não sou o João Kleber, mas vamos deixar para o final para poder falar para o pessoal esperar a bomba aí. Mas sobre a eleição, aproveitando. Mário Gobi, possibilidade de ser candidato, do William Monteiro Alves, o Augusto Melo, o Herói Vicente e o Paulo Garcia. São esses mesmo? É esse o cenário? E o movimento de vocês apoiariam o Mário Gobi, Fábio? Todos os candidatos são fortíssimos aí, né? Todas pessoas aí de respeito são candidatos, alguns com uma história dentro do clube de longuíssima data, né? O nome aí da família Garcia ligado muito à história do Corinthians, a Calunga, e são candidatos fortíssimos e que realmente tentam... Eu acho que o cenário é esse mesmo, o cenário não deve... Talvez um ou outro acabe no final cedendo para tentar formar alguma coligação mais forte, e a tendência do nosso movimento, da nossa chapa, valores, do movimento Corinthians Grande, é apoiar o candidato Mário Gobi. Nós ainda vamos conversar, nós ainda vamos ver algumas situações aí, porque oficialmente o Mário Gobi ainda não anunciou a sua candidatura, né? Oficialmente não existe, a gente sabe, torce para que isso ocorra,
mas não dá para falar que nós vamos apoiá-lo se nem ele ainda oficialmente lançou a candidatura dele. Mas supondo que isso ocorra, e provavelmente deve acontecer, o nosso movimento, o nosso grupo vai apoiá-lo. É uma tendência, pode ser que ocorra ou não. Alguns outros candidatos mais fortes, a gente não sabe se vai sair um candidato da situação propriamente dito, se o Duílio vai sair ou não. Agora, Fábio, o candidato da situação que sai com uma... tendo que explicar muita coisa, mas tem que explicar muita coisa, porque a situação do clube está, não diria que está péssima, está para lá de péssima, né? Contas... Eu vou entrar nessa parte, mas só aproveitar. O Paulo Garcia é situação ou oposição na sua avaliação, Fábio? Para mim é situação. Para mim é situação. Porque alguns falam que ele seria candidato à oposição, mas ele tem trânsito o candidato que é oposição, ele já anuncia, acho que em 2 palavras você já sabe se ele é oposição ou não, até pelo tipo de discurso, pela veemência, pelos posicionamentos dele em relação a qualquer, seja Corinthians, seja outro clube, seja aqui no Brasil, na política, né? Você já sabe pela postura dele, pelos pronunciamentos, se ele é a situação oposição. E o Paulo Garcia tem parecido a nós aí nas suas manifestações que ele pode querer parecer tudo, mas oposição tá difícil, viu? Eu gostaria que fosse, quero que ele vote, que ele faça um discurso dizendo que se ele rejeita as contas ou se ele aprova as contas, o porquê. Quero ver as pessoas da chapa que dão apoio a ele, qual é o posicionamento dessas pessoas também, isso tudo é importante, né? Claro. Uma oposição dividida fortalece uma situação, Fábio? Ah, fortalece. Fortalece demais e era desejo nosso, sempre foi, de que a oposição lançasse apenas um candidato. Sempre foi desejo nosso que aparecesse apenas um candidato por parte da oposição, que fosse um nome comum, um nome que conseguisse agregar todos os movimentos ali, todas as tendências do grupo. Mas, infelizmente, a vaidade fala mais alto, pessoas que acabam se antecipando, anunciam candidatura quase 10 meses antes do pleito, aí você não sabe se a pessoa está fazendo isso para tentar depois buscar alguma coisa numa outra coligação. Infelizmente, nessa hora, muitas pessoas acabam pensando mais no benefício próprio, né, na vaidade, do que no interesse comum, que é o bem do clube. E até aproveitando, você falou das contas, mas antes das contas, vocês entraram, inclusive, né, o movimento de vocês, questionando sobre a negociação do Pedrinho, né? Uma negociação que vai ajudar o Corinthians nesse momento a conseguir tentar acertar um pouco a casa nesse momento do lado financeiro, da grana entrando, mas tem a negociação do Gonzalez no meio de tudo isso. Qual é a sua avaliação e a avaliação do grupo de vocês em relação a essa negociação que envolve o Pedrinho indo para o Benfica? Olha, a nossa avaliação, a avaliação do movimento, da chapa, é que deve haver uma coisa que sempre se prometeu e se elegeu com esse nome: transparência. Deve haver transparência. E isso, infelizmente, é o que não há. Nós só ficamos sabendo das coisas por maneiras indiretas, por ouvir dizer, sabe, não é aberto o negócio. Então a gente quer saber o valor, onde vai entrar esse dinheiro, tem comissão, foi pago o quê, para quem, de quanto, para onde, é isso que a gente precisa saber. Mas nós não ficamos sabendo e nós cobramos, mas como eu mencionei aí no início, daí até a importância dessa explicação, o Conselho Deliberativo é formado por chapas, essas chapas estão ligadas de alguma maneira a algum candidato. No Conselho Deliberativo, a situação tem a sua maioria bem formada. Por isso que é muito difícil para um grupo oposicionista como o nosso conseguir vencer algum tipo de pleito. É necessário muita força e que as coisas estejam muito erradas para que até aqueles candidatos, até os conselheiros que se dizem situacionistas, possam votar eventualmente contra a administração. Porque geralmente, sabe, você conta 40, 50 votos contra, e aí 200 a favor. Então fica difícil fazer uma oposição. Por isso que para nós era muito importante que tivesse um candidato oposicionista com várias chapas, porque daí eram várias pessoas fazendo força para dar uma mudada nesse quadro atual do clube.
Sobre as contas, eu sei que vocês estão cobrando em relação à não aprovação das contas do Corinthians. Existe um questionamento muito grande a respeito, até sobre votação. Vou votar antes, votar depois. O Andrés já chegou até a usar isso como discurso, né, de antecipar ou não votação. Qual que é a sua avaliação sobre as contas, a avaliação do grupo? Eu falo você, mas que você está representando também um grupo, né, Fábio? Mas qual que é a avaliação de vocês a respeito de tudo isso? Mas você fala o quê? De rejeitar? Das contas, isso, de rejeitar, aprovar. O grupo, a partir do momento, né, que nós montamos a nossa chapa, a Valores Corintianos, essa chapa é formada por pessoas ligadas ao direito, por pessoas ligadas ao comércio, sócios do clube, pessoas de departamento, e nós temos o privilégio ali de ter 3 ou 4, acho que são 4 ali, com formação na área contábil, né? Pessoas que têm formação contábil. Então, essas pessoas pegaram os números do clube e fizeram todo um estudo demonstrando o porquê daquelas contas deverem ser reprovadas, serem rejeitadas, justamente até porque não respeitavam aquela previsão orçamentária que havia sido aprovada. Havia sido aprovado, se eu não me engano, agora os números são ali, mas com uma previsão de superávit. E nós estamos fechando aí as contas com um déficit gigantesco, aí mais de 170 milhões de reais de déficit, quando a previsão orçamentária era de superávit. Então, por essas e por outras é que nós entendemos que as contas devam ser rejeitadas, não podem ser aprovadas, e demonstramos isso documentalmente, inclusive mostrando aí à comunidade, ao pessoal do Corinthians e tal, porque... E um dos argumentos que nós mais nos valemos para isso é justamente o seguinte: o pessoal fala que rejeitar as contas é votar contra o clube. Isso é a maior mentira que tem. Por conta disso, muitas pessoas acabam votando e falam, não quero votar contra os interesses do clube, então vou votar a favor. Na verdade, a pessoa, quando faz isso, ela está piorando a situação do clube. Até por conta das implicações que uma aprovação de contas pode ter em relação ao Profut. O Corinthians aderiu ao Profut, então deve daí os conselheiros demonstrar por A mais B o porquê das contas deverem ser rejeitadas, até para resguardar o clube de eventual implicação no Profut. É verdade, é isso aí. É isso. Fábio, então vou aproveitar já, faltam 10 minutos para terminar a live tem 1 hora no Instagram, nosso papo aqui, eu espero que as pessoas estejam acompanhando. Há pouco eu vi o Edmar, foi centroavante do Corinthians, inclusive, história no Guarani, antes dos grandes clubes, entrou há pouco aí na live. Entrou aí na live, sim, o Edmar Bernardes, que foi um grande centroavante do Corinthians também, né? Um jogador Preciso pegar um autógrafo dele, viu? Preciso pegar um autógrafo dele. Estava presente num jogo do Pacaembu, que ele marcou um gol do meio de campo contra o São Paulo. Fala uns 30, meu irmão entrou aqui, também estava na live, aí eu vi que ele entrou. E esse jogo eu estava no Pacaembu, eu lembro dele marcando o gol do meio da rua. Isso acho que deve ter sido 87, 88, acho que foi a época que ele jogou. Sim, foi essa época que ele jogou. Legal. Sensacional. Tava aí dando uma olhadinha, não sei se ele continuou, mas entrou aí na live, eu dei uma acenadinha para ele, inclusive. Público seleto. Fábio, então, aproveite então, já que você falou, você sabe que jornalista é curioso, já que você disse que ia deixar uma informação em primeira mão, eu gostaria que você, por favor, então, aproveite esse momento, até para a gente poder, se der para a gente falar a respeito do assunto. Bom, então, mais uma vez, quero agradecer, né, você, Fred, por ter dado esse espaço aí, 1 hora, né, comentando aí um assunto para nós, super importante. E o meu irmão está entrando aí, está falando, estou aqui, Fábio, eu lembro. Eu lembro, Legal. São aqueles momentos de infância que a gente acaba lembrando. Bom, o negócio foi o seguinte, eu entrei com o recurso e o recurso foi assinado, né, pelo pessoal do Movimento Corinthians Grande, pelo pessoal da Chapa Valores, e eu nem avisei o pessoal da Chapa, eu nem avisei o pessoal, até para não jogar um balde de água fria aí. Mas eu recebi hoje, pouco antes de entrar com você, acho que era umas 6h10, um pouco, eu abri a caixa de e-mail e tinha a resposta do recurso. Eu não consigo, porque senão vou ter que mexer aqui no celular, eu tenho medo de desconectar aqui. Mas eu vou entrar aqui pelo... Então, enquanto você vai procurando, eu vou falando aqui, o pessoal está acompanhando. Eu estou conversando aqui na live do A Bola Não Para com o Fábio Soares, que é conselheiro do Corinthians.
do Movimento Corinthians Grande, da chapa Valores 83. A gente está falando principalmente do arquivamento do procedimento disciplinar que foi instaurado para apurar supostas irregularidades na eleição de 2018 para a presidência do Corinthians. E aí o Fábio, que aqui é o nosso convidado, ele entrou com o recurso, e pelo jeito acho que ele tem a resposta do recurso, que ele falou que olhou o e-mail pouco antes de entrar na live, a gente conversou a respeito sobre o que ele pretendia, o que ele esperava, e aí tem a informação sobre o recurso, que acho que com certeza é isso que ele está procurando no e-mail, tudo é online, tudo é online. Então vamos lá, Fábio, você viu que eu fiz um mise-en-scène, fiz uma... Vamos lá, por favor. Nem os colegas de chapa estão sabendo, né? Então está escrito assim: em resposta ao recurso apresentado, informo, após deliberação daquela comissão, decidindo todas as questões relativas àquele pleito, representou a mesma a Comissão de Ética e Disciplina deste Conselho Deliberativo para apuração de eventuais infrações estatutárias por parte das pessoas ali identificadas. Tal representação chegou à Comissão de Ética já no final de 2019, e esta, por deliberação unânime de seus membros, determinou seu arquivamento. Compulsando os autos, forçoso observar que os ilustres conselheiros, Fábio Aguiar Munhoz Soares, eu, Max Anselmo Carvalho, colega de chapa, Jair Rodrigues Nunes, também sócio, conselheiro, colega de chapa, Carlos José Zaparoli, André de Moraes Ferreira Jorge, Marcelo Matoso Azevedo, Paulo Sérgio Daúde, Aristeu Henrique Yossini Kodama, e aí vai citando as pessoas que assinaram o recurso. Não figuram como partes no processo sob análise. Por essa razão, o presente recurso não pode ser acolhido, devendo ser arquivado sem que seu mérito seja apreciado. Dê-se ciência aos seus signatários. Assina Antônio Goulart dos Reis, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então, a decisão do presidente do Conselho Deliberativo é no sentido de que o recurso não pode ser acolhido porque os demais conselheiros nem os demais sócios foram partes. Aí, isso é o fato, né? Sem juízo de valor nenhum. Juízo de valor que eu faço. Quem poderia recorrer dessa decisão? Ninguém. Porque ninguém tem. Ninguém, porque... As únicas pessoas... Ninguém foi punido, né? Foi arquivado. Foi arquivado. Então, infelizmente, volto a dizer, é um absurdo o que acontece no Corinthians nessa parte política. Eu acho lamentável, lamentável. Vários amigos meus, colegas de trabalho, falaram: você é louco, você é juiz, imagina que você vai se enfiar nesse meio, sai disso aí. Já fui muito... Minha esposa mesmo fala: sai disso aí, para de perder tempo com isso aí. E olha, eu vou te falar, viu, Fred? Dá vontade. Dá vontade, porque você vê esse tipo de coisa, não quer decidir, não quer julgar, não quer apurar. Ou seja, valeu a pena ter feito o que fez. A resposta que eu, como sócio, como cidadão, como munícipe, que eu vejo vale a pena jogar dessa forma. Vale a pena. É o vale tudo legalizado. É o vale tudo legalizado. Infelizmente é isso. Por isso que foi bom ter deixado para o final, porque... Claro. Não gostaria de começar falando disso, porque senão acho que eu ia acabar com 40 minutos atacando o celular para cima, viu? Fábio, só aproveitando, a gente está no finalzinho, mas essa resposta é dada pelo presidente do Conselho do Corinthians. Ela tem força no estatuto? No estatuto permite isso? Ele não dá chance? Permite? Permite. Então... O recurso foi dirigido a ele, ele não conheceu, então acabou. Então agora não tem mais o que fazer. Ele poderia alegar isso, ele alegando: vocês não fazem parte, então eu não vou aceitar porque vocês não fazem parte do processo. Isso faz, ele está escolado aí, amparado no estatuto. Tá. Em tese está aí. Em tese ele poderia fazer isso do jeito que fez, como ele poderia falar: não, olha, de fato, muito embora não seja parte, os fatos precisam ser apurados, são fatos graves. Ele poderia. Sim. Ele poderia. Agora, é o que a gente fala, né? São pessoas, são seres humanos, estão ligados a grupos políticos, ele deve ter o candidato dele. Ele é da situação, Fábio? Ele é da situação? Dizem, né? Não sei, que ele é uma pessoa ligada ao candidato Paulo Garcia. Dizem. Paulo Garcia. Dizem. Não posso afirmar, porque... E até, aliás, eu gostaria de deixar bem claro: eu nunca conversei com nenhuma dessas pessoas que foram envolvidas nessa situação. Eu acho que eu nunca apertei a mão, nem algumas pessoas acho que eu até tenho dificuldade em reconhecer andando na rua. Mas
A minha resignação era pelo fato de se tratar de um negócio, para mim, uma gravidade absurda, e eu acho que precisava ser apurado. Mas hoje nós podemos dizer que as eleições de 2018 encerraram-se hoje, no dia 3 de junho de 2020, sem nenhuma apuração. Vai ficar apenas no diz-que, no eu acho que, mas você viu o que o fulano falou, ou seja, fato apurado, julgado, zero. E que leva para vocês uma preocupação para a eleição de 2020. Total. Nós encerramos, inclusive, um manifesto feito pelo Corinthians Grande, pela nossa chapa, a Chapa Valores, falando que nós vamos continuar atentos, né? Vamos ficar olhando, mas nós temos limitações, né? Nós não podemos ficar sabendo de tudo que está acontecendo. A gente fazemos o que podemos, né? Eu fiz esse recurso no sábado, no domingo, na segunda-feira, mas eu só fiz isso porque eu estou com o meu trabalho meio que impedido aí por conta do coronavírus. Agora, fosse numa jornada normal de trabalho, acho que eu não teria tempo. Esse fato teria passado desapercebido e ficaria o dito pelo não dito. Pelo menos eu consegui trazer esse fato para você claro. E para jogar para a comunidade, né? Isso aí foi divulgado, deram publicidade, todo mundo está sabendo. Era pelo menos a nossa intenção, né? Uma curiosidade, surpresa ter sido rápida a resposta ou não? Surpresa nenhuma. Quando você fez aquela pergunta da advertência, né? Sim. Eu jamais imaginaria que fosse dado prosseguimento. Eu não, infelizmente, eu estaria mentindo se eu falasse que eu esperaria uma resposta diferente. Você como cidadão conselheiro quis, claro, que pudesse ser apurado, ter a maior lisura possível, um pleito eleitoral, até pensando já em 2020, mas já sabendo que muito dificilmente iria para frente, é isso, né? Na verdade, isso aí é a luta da chapa, é a luta do movimento, né? Eu já falei diversas vezes até pro pessoal do Corinthians Grande, né, do pessoal que lidera o movimento, eu não tenho interesse em cargo nenhum. Eu nem posso ter, por conta da minha posição como juiz de direito, eu não posso ter cargo nenhum. Então, meu interesse no clube, em posição, em cargo, é zero. Eu só quero um Corinthians limpo, um Corinthians honesto, um Corinthians probo. Eu quero que as pessoas que estejam ali sirvam o Corinthians e não se sirvam do Corinthians. Porque, infelizmente, é isso que nós temos visto. As pessoas colocam parentes ali para trabalhar, as pessoas se valem, às vezes, de uma comissão aqui, de uma comissão ali, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu acho absolutamente lamentável. Agora, eu sou juiz de direito. A minha função é distribuir justiça, dar a cada um o que é seu. Então, eu vejo uma situação errada no clube que eu amo, no clube que eu aprendi a amar desde pequeno. A partir do momento que eu me vejo na possibilidade de lutar por algo melhor, eu vou fazer isso. Agora, eu falei isso hoje, inclusive, com um colega que estava falando. Tem uma hora que tem um limite, tem uma hora que eu vou falar, chega, eu não quero mais saber disso. Claro, com certeza. Mas quando a gente fala isso, a gente está dando chance para as pessoas erradas ocuparem os espaços dali do clube. Que eles querem isso, exatamente o esquecimento, né? Só rapidinho, faltam 1h50, que tem um cronômetro aqui passando, 1h50, mas rapidinho, ó. O bicudário Luna, o Luna Picudário, recurso em clube é mais ou menos como recorrer para o Detran. Eu acho que é bem por aí. Eu nunca ganhei nada no Detran. Eu acho que é difícil alguém ganhar. O Rosala H11, parabéns, Fábio, postura exemplar. O MRS Chaim, parabéns pela iniciativa e pelo esforço, que a transparência e imparcialidade seja sempre prioridade em prol do clube, que é maior que qualquer interesse pessoal. Em Fábio, todos os clubes, com certeza. Fábio, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, pela conversa, obrigado pela confiança por trazer a informação final. Sucesso para você, sorte aí, boa sorte ao Corinthians. Eu sei do tamanho que é o Corinthians como jornalista esportivo, como amante do futebol, e torço para que as coisas melhorem em todos os aspectos no seu clube e em todos os clubes aí, para que as pessoas torçam e só pensem no futebol, não fiquem preocupadas com tanta coisa errada que acontece nos bastidores. É verdade. Um abração, viu, Fábio? Muito obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez o espaço aí, agradeço a todos os amigos aí que participaram, o pessoal da Chapa Valores, o pessoal do movimento, agradeço a todos, eu estou à disposição também aos colegas aí de imprensa, eu estou aberto, quem quiser pode entrar aí no meu Instagram, fiquem à vontade, eu estou super aberto, que tiver de esclarecimento, eu estou à disposição mesmo.
Obrigado mais uma vez, Fred. Conte comigo aí em audiências futuras. Valeu pelo contato aí. Legal, e conte comigo também novidades no aspecto político do Corinthians também. Grande abraço, boa noite para você. Grande abraço, pode deixar, valeu. Valeu, muito obrigado. Agradecer ao Fábio Soares, que foi nosso convidado aqui na live A Bola Não Para. Nessa quarta-feira tem mais. Com Elton Matheus. Um abração, gente. Muito obrigado.